Muito bem. Coloca para mim o slide, por gentileza. Nós vamos tratar hoje sobre adoção, irmãos. E eu preciso que os irmãos entendam, que esses eventos todos estão interrelacionados, eles dependem um do outro, eles são necessariamente o desencadeamento de um após o outro, e eles funcionam como efeito dominó mesmo. Começa com a regeneração, desemboca no novo nascimento, sai a conversão, desdobra na justificação, e aí então Deus nos adota como seus filhos. É bem interessante pensar nesse processo, que uma vez iniciado, não tem retorno, não tem volta. Deus começa a boa obra, e no contexto ali de Filipenses, boa obra é exatamente a salvação. Começou a boa obra, Deus vai completar. Não tem volta. Essa é a razão também pela qual nós entendemos que uma vez salvo, salvo para sempre. Então Deus adota os pecadores como seus filhos e Deus não os desadota. Deus os justifica e Deus depois não os desjustifica. Não é? Deus converte e Deus não anula essa conversão. No estado de morte espiritual, nós nascemos para Deus, Deus não nos mata espiritualmente novamente. Deus nos regenera, Deus não nos desregenera. Aqueles que Deus intentou salvar desde antes da fundação do mundo, no seu devido tempo e no espaço de vida do ser humano pecador sobre a face da terra, Deus inicia o processo de salvação e esse processo se desencadeia um após o outro, todos esses itens, culminando com a glorificação. Então essa é uma das razões pelas quais os teólogos afirmam e entendem, nós também concordamos biblicamente, e uma vez iniciado esse processo de salvação, não tem volta, não tem retorno. Deus inicia e Ele vai completar. Então assim, aqueles que Deus traz para o caminho da salvação não perdem mais a salvação, porque a obra não é humana, a obra é divina. Quem faz a obra é Deus, quem inicia a obra é Deus, quem desenvolve a obra é Deus, quem termina a obra é Deus. Começa na eternidade, passa por esse tempo que nós estamos aqui e vai para a eternidade. Aqueles que são iniciados nesse processo serão plenamente salvos e eternamente salvos. Ok? Hoje nós vamos entrar no aspecto da adoção. Eu preciso lembrar dos irmãos que a regeneração é o ato pelo qual Deus implanta a vida em quem espiritualmente está morto. É um ato de Deus, o pecador não tem consciência disso. Imediatamente com a regeneração ele nasce para Deus, então ele manifesta vida para Deus, é resultado da regeneração. Ao manifestar vida, ele entende espiritualmente que alguma coisa está acontecendo, ele se volta para Deus, ele enxerga Deus, ele tem arrependimento, ele crê, e nesse momento ele é também justificado de todos os seus pecados passados, presentes e futuros, e aí então Deus o adota. Então esse é o processo todo na adoção. A gente faz a distinção, irmãos, entre a filiação de Jesus Cristo, que é diferente da nossa filiação. Jesus é filho de Deus, ok? Tudo certo com essa afirmação? Jesus é filho de Deus. Em Cristo nós também somos filhos de Deus, ok? Certo? Mas qual é a diferença entre Jesus ser filho de Deus e nós sermos filhos de Deus? Jesus é filho de Deus eternamente. Nunca houve tempo que Jesus não fora filho de Deus. Essa expressão em relação a Cristo não pode existir. Houve tempo que Jesus não era filho de Deus? Qual é a resposta? Não. Ele sempre foi filho de Deus. Mas quando começa? Não tem começo. Mas ele é filho, então, ele é o filho eterno. Quando é que começa a existência de Deus Pai?
Quando começa a existência de Deus Pai? Não começa. Deus existe desde sempre. Quando é que Jesus passou a existir, se ele é filho? Desde sempre. Assim como Deus, Pai, existe por si eternamente, não tem princípio nem fim, Jesus é o Filho eterno de Deus, que também não tem princípio nem fim. E o Espírito, não é matéria do nosso assunto aqui, mas o Espírito Santo também coexiste juntamente com o Pai, com o Filho, eternamente. Também não tem princípio nem fim. Essa é a ideia da unidade da Trindade. Então vejam, Jesus Cristo é o Filho eterno de Deus. Ele sempre foi o Filho de Deus, eternamente. Agora observe, houve tempo que nós não éramos filhos de Deus. Ok com essa afirmação? Ok? Está claro isso? Os irmãos entenderam a distinção? Jesus é o Filho eterno, ele sempre foi o Filho de Deus, eterno. Nós não. Primeiro que nós não somos eternos, nós existimos a partir do tempo em que fomos criados. E na nossa história de vida, nós éramos condenados. E aí Deus nos adotou como seus filhos. Quando é que Deus faz isso? Deus faz isso após a justificação de todos os nossos pecados. Edson? Johan? Ok. Igual. Na criação, então, nós não éramos filhos. No plano histórico nosso, não. Não. Criatura. Criatura, sim. Criatura. Na mente de Deus, na eternidade, isso é difícil para a gente compreender. Na mente de Deus, na eternidade, tudo está designado, não há nenhum problema para Deus. Mas a nossa salvação, no nosso plano histórico de vida, só acontece quando, de fato, o Espírito nos regenera. Inicia esse processo no nosso plano histórico de vida. Tá? A gente vai ver, inclusive, que a ideia aqui da adoção tem a ver com mudança de domínio. Nós éramos filhos de um outro ser e passamos a ser filhos de Deus. Nós éramos dominados pelo império das trevas. Agora nós passamos a ser dominados pelo império do reino de Deus. Há uma mudança de domínio, há uma mudança de documento, há uma mudança de propriedade. Deus em Cristo nos chama para Ele e Ele nos adota como seus filhos. Ok? Vamos dar uma olhada rapidamente nesses dois textos. Hebreus capítulo 1, versículos 5 a 8. Hebreus capítulo 1, versículos 5 a 8. Hebreus é a exaltação de Cristo. E esses versículos são interessantes, olha só. Pois a qual dos anjos Deus jamais disse: Tu és meu filho, eu hoje te gerei, e outra vez eu lhe serei pai, e ele me será filho. E novamente, ao introduzir o primogênito no mundo, diz: E todos os anjos de Deus o adorem. Ainda quanto aos anjos diz: Aquele que a seus anjos faz ventos e a seus ministros labareda de fogo. Mas acerca do filho, Deus declara: O teu trono, ó Deus, é para todo sempre, e cetro de equidade é o cetro do seu reino. Vejam que interessante nesse versículo 8, que Deus o Pai chama Jesus Cristo de Deus. Percebe isso? Acerca do Filho, o teu trono, ó Deus, é para todo o sempre. Cetro de equidade é o cetro do seu reino. A ideia aqui de Jesus Cristo sendo Deus diante do próprio Deus. Deus, o Pai, chama Jesus Cristo de Deus. Não só ordena que os anjos prestem adoração ao Senhor Jesus Cristo, mas declara que Jesus Cristo é Deus. Tá?
ele é o Filho de Deus. Mateus capítulo 3, versículos 16 e 17, é o registro do batismo de Jesus. Nós encontramos ali o registro, né? Batizado Jesus, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba vindo sobre ele, e eis uma voz dos céus que dizia: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Este é o meu Filho amado, em quem eu tenho todo o meu prazer. O meu Filho amado, em quem eu tenho todo o meu prazer. Não está aí, irmãos, eu estou me lembrando aqui, na oração sacerdotal de Jesus. Se eu acho rapidamente aqui, tem um versículo que é interessante nessa oração que Jesus faz. Versículo 24, de João 17, 24. Olha que interessante. O que Deus estava fazendo antes de criar o mundo? Você já viu essa pergunta, não? Alguém já fez essa pergunta para você? Mas o que Deus estava fazendo antes de criar o mundo? A resposta está aqui. João 17, 24. Olha Jesus na oração. Ele chama Deus de Pai. Começa o versículo 24 assim, ó: Pai, a minha vontade é que onde eu estou estejam também comigo os que me deste, para que vejam a minha glória que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. O que Deus estava fazendo antes de criar um mundo? Bem, Deus estava mantendo uma relação de amor com o seu Filho e dividindo esse amor com o seu Filho eterno. Ele não precisava criar o mundo, ele o fez para a manifestação da sua honra e da sua glória. Então vejam, irmãos, Jesus Cristo é o Filho eterno de Deus, tá? Distingue-se de todos os outros filhos. Tá ok? Tá claro isso? Essa afirmação tá ok para os irmãos? Beleza? Não tem nada estranho aqui, certo? Então vamos lá. E agora então a gente vê que a nossa filiação é uma filiação legal, por adoção. Pecadores são transformados em filhos de Deus por meio de transferência de domínio. Isso aqui é muito interessante. Tá? Eu montei aqui um quadro para tentar ilustrar isso, né? Então vejam só, todos os pecadores nascem na condição de pecadores e por conta disso eles são condenados. Eles precisam passar por esse processo, começa com a regeneração, desemboca no novo nascimento, né? Eles se voltam para Deus, é a conversão, eles são justificados e agora eles vão ser adotados. Mas enquanto eles não são adotados, enquanto eles não são justificados, enfim, enquanto esse processo não inicia, eles estão aonde? Eles pertencem a quem? Eles estão debaixo de qual domínio? É o domínio do império das trevas. Eu desenvolvo aqui 4 aspectos. João 8,34, Jesus diz: todo aquele que pratica pecado é escravo do pecado. Escravo tem vontade? Escravo tem vontade, sim ou não? Escravo faz planos? Escravo... Qual é a vontade de um escravo? Na verdade, ele não tem vontade, né? A vida é tão somente atender à vontade do seu Senhor. Aquele que comete pecado é escravo do pecado. Palavras do Senhor Jesus em João 8,34. Então veja, se nós pecamos contra Deus, e aqui nós estamos pensando num tempo antes de sermos regenerados, tá? Nós servimos a quem? Se somos escravos do pecado, servimos a quem? Ao pecado. Quem é que nos domina? O pecado.
Quem é que guia nossa mente, nossos desejos, nossos anseios, nossos planos? É o pecado. Estamos completamente debaixo do domínio do pecado, tá? Muito bem. Um outro aspecto, Efésios capítulo 2, versículos 1, 2 e 3. Nessa condição, né, dentro do império das trevas, nós estamos mortos em nossos delitos e pecados. Nós andamos segundo as inclinações da nossa própria carne e nós atendíamos inteiramente à vontade das forças espirituais do mal. Então nós éramos como uma espécie de marionete nas mãos e no controle, no governo das forças espirituais do mal para nos guiar e fazer de nós o que bem entendesse. Então Satanás nos tomava, nos guiava, vamos utilizar aqui o termo, para o parque de diversões do pecado. E nós íamos numa boa, sem sentir nenhum tipo de pensamento pesado, né? nenhum tipo de como é que fala? Peso de consciência contra a santidade de Deus. Né? Nós, na verdade, éramos totalmente conduzidos e guiados pelas forças espirituais do mal nessa condição, mortos para Deus e vivos para o pecado. Um outro texto que eu já citei aqui, de 2 Coríntios 4:4, que o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos para que eles não vejam o resplendor da glória da graça de Cristo. Então, se são cegos, eles não conseguem enxergar. Se são cegos, eles não conseguem ver, não conseguem detectar. Né? E é evidente, se a gente está num ambiente totalmente fechado, sem nenhum tipo de iluminação, a gente não sabe o que tem à frente, não sabe se tem parede, se tem algum obstáculo, se tem um buraco, não sabemos a noção, não sabemos onde estamos. E na condição de dentro do império das trevas, nós somos absolutamente cegos, espiritualmente falando. E talvez o texto mais forte que tem nesse sentido é o de 1 João capítulo 3, versículo 10. E João não poupa, né, ninguém quando utiliza essa linguagem. Dê uma olhada aí. 1 João capítulo 3, versículo de número 10. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos de quem? Como é que está na sua Bíblia aí? Nisso são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Se você falar para alguém que ele é filho do diabo, ele vai brigar com você. Ou não vai? Você vai ofender alguém. Ninguém quer ser chamado de filho do diabo. Mas as Escrituras dizem que quem se encontra exatamente nessa condição, morto espiritual, escravo do pecado, cego espiritualmente, que não consegue enxergar nada, ele na verdade é um filho de quem? Do diabo. Tá? É essa a condição que um pecador vive dentro do império das trevas. Qual é a reflexão que eu gostaria que o irmão e a irmã fizessem? Vejam, até quando Deus nos alcança com a sua graça e nos regenera, todos nós andávamos exatamente desse jeito, com essas características, nessa condição. O pecador que morre nessa condição, ele é condenado e não tem o que fazer. Tudo bem? Está claro isso? Ok? Como é que alguém se sente ao perceber que vive nessa condição, irmãos? Primeiro que não sente, né? Não tem como. Alguém que vive nessa condição não tem consciência. Mas pare e pensa um pouco. Você hoje que foi regenerado e você vivia exatamente com essas características. Escravo do pecado, totalmente guiado pelas forças espirituais do mal, né? Alguém que era cego espiritualmente e um filho do diabo. Ok? O que é a adoção? A adoção é quando Deus, através da regeneração, novo nascimento, conversão, justificação, pecados estão resolvidos. Então o que é que Deus faz? Deus arranca o pecador dessa condição e o transporta agora para si. Há uma mudança de domínio, há uma mudança de propriedade, há uma mudança de lugar espiritual
e o pecador não vive mais, e agora ele passa a viver numa outra condição espiritual. Tá? Que condição é essa? Bom, o reino de Deus, né, que é assim que na Escritura nós lemos, nós somos transportados para o reino de Deus, nós encontramos alguns textos, e eu cito aqui alguns deles. Romanos capítulo 6, versículo 22 e 23. Vamos lá. 6, 22 e 23. Agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e por fim a vida eterna, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. O que está acontecendo aqui? Nós somos libertados do pecado, nós somos transformados em servos de Deus. Então vejam, nós servíamos a quem? Ao pecado. Nós éramos escravos do pecado, nós somos libertos dessa condição, não somos mais escravos do pecado. Nós servíamos ao império das trevas, nós não servimos mais o império das trevas. Nós tínhamos diante dos nossos olhos para encontrarmos com a morte, o salário do pecado é a morte, mas agora o dom gratuito de Deus, e atenção para essa palavra, essa expressão gratuito, é a vida eterna em Cristo Jesus. Há uma mudança de condição espiritual que o pecador não possui mais. Há uma alteração completa nesse status, nessa condição espiritual que ele se encontrava. Tá? Um outro texto, Colossenses capítulo 1, versículos 13 e 14, esse texto é bem conhecido, né? A gente lê bastante esse texto aqui na igreja, texto forte. Veja que interessante. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Então esse reino de Deus agora é o reino do próprio Cristo, e houve aqui uma invasão que Cristo faz dentro do império das trevas, nos toma do império das trevas e nos transporta para o reino de Deus. Há essa invasão literal. Deus em Cristo vai lá e toma o pecador dessa condição espiritual e o transporta, leva para um outro lugar, chamado Reino de Deus. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. A gente vê alguns filmes, né? Alguns presos em países inimigos, né? E aí de repente é montado ali uma força-tarefa para invadir o território do inimigo, né? E para tirar aqueles que estão presos lá. E essa força-tarefa vai lá. Só que essa força-tarefa, no caso, ela precisa ir meio que escondida, não é? Ela precisa ir enganando o opositor, não é isso? Nos filmes funciona assim, né? E nos filmes toda a trama vai envolvendo as pessoas que vão assistindo o filme e você acaba torcendo, né? Para dar certo e tal, não sei o quê, aquelas coisas todas, né? No caso aqui, Deus não faz nada escondido. Na verdade, Deus anunciou desde Gênesis capítulo 3, versículo 15, que iria fazer isso. E Satanás vem tentando atrapalhar os planos de Deus desde então e não consegue. E Jesus Cristo simplesmente vai lá, invade, traz e leva, transporta para o reino do seu próprio, o seu próprio reino. Então é uma invasão. Eu acho bastante interessante essa ideia, né? Eu gosto de fazer essas, me ajuda muito, pelo menos para mim, né? No meu visual. Eu acho legal. Não sei se os irmãos acham legal, mas eu acho, né?
acho que me ajuda muito. Eu fico... E às vezes os meus argumentos para pregar saem dessas pequenas rabiscos ali que eu vou fazendo e vou montando. Como é que eu posso ilustrar isso? E aí eu vou mexendo assim e eu consigo vislumbrar bem, visualizar bem. Então a ideia é essa, irmãos. Você tem o pecador que está lá no império das trevas e você tem o reino de Deus, em que Deus, na sua soberania, na sua sabedoria, no seu poder e no tempo de Deus, Deus vem com Jesus Cristo e Jesus Cristo invade o império das trevas. Jesus toma esse pecador de lá e Deus transporta em Cristo o pecador do império das trevas para o reino de Deus. E Deus então adota. É como Deus pegando esse pecador lá, morto, sem vida, e aplicando sobre ele regeneração, novo nascimento, a conversão, a justificação, os pecados foram resolvidos. Então Deus, em Cristo, pega esse pecador, traz para si, o abraça e diz para ele: agora em Cristo você é meu filho, estou levando você para casa, para você morar comigo eternamente. É essa a ideia. E aí vem Jesus e diz assim: as minhas ovelhas estão nas minhas mãos e das minhas mãos ninguém as arrebatará. Uma vez filho de Deus para sempre. E nós vamos para a casa do Pai. Ele comprou, Ele pagou e Ele vai nos levar. Amém, queridos? E Arnaldo, não tem como eu não me emocionar ao perceber a grandeza da graça e da bondade de Deus e me pegar como miserável, maldito, condenado pecador, ser transformado em filho de Deus. Graça, bondade do Senhor, porque Ele resolveu me amar, sem eu ter nada para dar e oferecer. Isso não me emociona? E que pode me emocionar diante de Deus, gente? Isso não mexe comigo, no mais profundo do meu ser, da minha alma? E aí tem todos os benefícios que Deus me promete dar, uma vez que eu sou filho dele. E aí eu passo a compartilhar com os irmãos, então, esses benefícios de alguns textos, né? Há vários textos da Bíblia aqui. Então vejam, essa filiação por adoção é conquistada por Deus em Jesus e não tem nenhum mérito da gente. A gente não colabora com nada, a gente não ajuda nada, a gente não faz nada, nem um fio de cabelo a gente carrega para isso acontecer. Isso é obra inteiramente de Deus, que Deus vem e me arrebata da condição espiritual que eu tenho e me dá o seu reino e me torna seu filho. Tá? Então, quais são os textos aqui? Eu vou citar alguns. Gálatas capítulo 4, abra aí a palavra de Deus. Gálatas capítulo 4, versículos 4 a 7. Olha que interessante. Gálatas 4, de 4 a 7. Vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho que clama: Abba, Pai. De sorte que já não és escravo, porém filho, e sendo filho também herdeiro por Deus. 3 pontos aqui de destaque. Primeiro, o alicerce da adoção repousa sobre Cristo. Não é alguma coisa que eu faço, não é algum esforço que eu tenho, não é alguma coisa que eu movo Deus para fazer em prol de mim mesmo. Não! É por causa de Jesus Cristo. No tempo devido de Deus, Jesus Cristo veio para nos resgatar. Não sou eu que facilito para Deus me resgatar. É Jesus Cristo que vem, faz a obra de resgate. A obra é dele. É ele que faz, a glória pertence a ele. Segundo,
Filhos de Deus são adotados pelo Senhor e são selados, são marcados com o Espírito de seu Filho, que clama Abba Pai. É interessante isso. Os adotados recebem o Espírito como selo. A gente lê em Efésios 1, 13 e 14 que uma vez crendo no Senhor, nós somos selados pelo Espírito. E nós lemos em Efésios 4:30 que nós não devemos entristecer o Espírito, pois fomos selados para o dia da redenção. Você sabe o que é um selo? Um selo é uma legitimidade, é uma garantia de que algo é real, é válido, é verdadeiro. O Espírito de Deus marca e sela os crentes para o Senhor. Então você que é salvo por Jesus Cristo, você recebe o selo de Deus como verdadeiramente salvo. Qual é o selo? Espírito Santo de Deus. O Espírito vai lá e sela você. Ok? E por fim, os filhos de Deus são herdeiros de Deus. É interessante a gente observar na perspectiva do que nós vamos herdar, porque assim, a gente não sabe muito ao certo o que a gente vai herdar. A gente não sabe muito ao certo. A gente sabe que é uma coisa boa, mas a gente não sabe muito ao certo. Tá? Veja, por exemplo, 1 Pedro 1, 3 a 5. Olha a forma como a nossa herança é descrita. 1 Pedro 1, 3 a 5. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança. Como é que é essa herança? Ela é incorruptível, então ela não vai perder, né, por corrupção. Ela é sem mácula, ou seja, ela não tem mancha. Ela é imarcessível, a palavra aqui significa que não perde o seu brilho, mas está reservada para nós lá nos céus. E vocês são guardados pelo poder de Deus mediante a fé para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Mas assim, tá, ok, mas o que é essa herança? Ela está descrita aqui, pastor. Mas tá, qual que é a herança? Ela é incorruptível, é sem mácula, é imarcessível, ela está reservada. Mas o que é? Os irmãos percebem que é alguma coisa um tanto quanto abstrata? A gente não sabe muito ao certo como é que vai ser isso. O que é que eu sei? Eu sei e eu sou herdeiro de Deus. Eu não preciso saber quais são as coisas que Deus vai me dar. Por que eu não preciso saber quais são as coisas que Deus vai me dar? Porque quando eu chegar lá, eu sou herdeiro de Deus. O que eu vou herdar tem a ver com Deus. O herdeiro de todas as coisas é Jesus Cristo. E em outro lugar, daqui a pouco eu vou ler o texto, nós somos co-herdeiros juntamente com Cristo. Isso me leva aqui ao próximo texto. Romanos 8, 14 a 17. Eu acho que esse capítulo 8 de Romanos, todo crente devia saber de cor. São 39 versículos. Eu lancei, inclusive, um desafio para os pastores aqui da igreja. O congresso da Editora Fiel do ano que vem, ou a conferência da Editora Fiel do ano que vem para pastores e líderes, vai ser sobre o livro de Romanos inteiro. E quando nós estávamos voltando de viagem, eu disse para os pastores, né? O presbítero Edivaldo estava junto. Falou assim, quando a gente voltar em Águas de Lindóia o ano que vem para participar da conferência, a nossa tarefa vai ser decorar o livro de Romanos inteirinho para aproveitar bem a conferência, viu, Luciano? Aí o pastor João Osmar falou assim, então eu não vou para a conferência. Mas decorar o livro de Romanos inteirinho é muito difícil, né? Eu fui pastor de uma irmã em Piracicaba, ela sabia o Salmo 139 de cor. Ela decorou o Salmo 139. 139 não, desculpa. Salmo 119. 139 é fácil, né? Comparado com 119. Para quem não sabe, dê uma olhada
quantos versículos tem o Salmo 119, né? Mas acho que Romanos 8 talvez fosse importante a gente ler, até decorar. Se não, palavra por palavra, os conceitos que aparecem ali. Vejam, Romanos 8, 14 a 17. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são o quê? Filhos de Deus. Filhos de Deus, queridos, são guiados pelo Espírito de Deus. Os filhos do diabo são guiados pelo diabo. Os filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus, que o selou, que o marcou, que o legitimou, que carimbou nele que ele é propriedade exclusiva de Deus. Olha que coisa linda. Filhos de Deus chamam Deus de Pai. Sequência aí, ó, versículo 15. Pois não recebestes o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção baseados no qual clamamos Abba, Pai. Sabe quem que chamou Deus de Abba pela primeira vez? Jesus Cristo. É a ideia da intimidade. Esse termo é um termo de intimidade. Aqueles que são filhos de Deus chamam Deus de Pai na intimidade, do mesmo jeito que Jesus chamava Deus de Pai na intimidade. Isso é extraordinário. Somos filhos, adotados sim. Houve tempo que não éramos, mas somos filhos adotados por Deus e podemos chamar Deus de Pai usando os mesmos termos que o próprio Senhor Jesus Cristo, o Filho eterno de Deus, utilizou para se relacionar e se referir a Deus como Pai. Extraordinário. Versículo 16. O próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. É uma confirmação. O Espírito de Deus confirma conosco nessa unidade, nessa união que temos. Nós somos filhos de Deus. E mais, ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. E com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Hebreus capítulo 1 afirma que Jesus é o herdeiro de todas as coisas. Agora nós somos herdeiros de Deus e nós somos co-herdeiros juntamente com Cristo. E aqui, irmãos, eu não sei explicar isso. Meus pais faleceram em 2018. Meu pai deixou uma casa. Eu e minha irmã. Se fosse um herdeiro só, a casa todinha ficava para um herdeiro só. Mas como eram dois, eu e minha irmã dividimos a casa no meio. Eu fiquei com 50%, ela ficou com 50%. Se nós fôssemos em 3 herdeiros, como é que seria a divisão? Fala aí, advogado. 3, 33%,33 e assim, 1/3 para cada. Se fosse 4, 25. Se fosse 10 herdeiros, 10%. É assim? Se fosse 20, 5. Ou seja, quanto mais herdeiro tem, menor é a herança. Certo? Aí eu fico imaginando, quantos filhos de Deus são? Hein, Karina? Você já imaginou quantos irmãos em Cristo você tem? Aí nós vamos chegar lá no céu e vai dividir a herança com todo mundo. Vai dar quanto, irmãos? Já pensou, Jamil? Não dá nem para apertar assim. Não dá nem para... Tão pequeno que vai ser. Certo? Errado. Errado. Por que é errado? Porque a plenitude de divindade de Cristo não pode ser dividida. A plenitude da glória de Cristo não pode ser dividida. Então o que é que Cristo vai fazer? Não é o fato de Cristo dividir e diminuir o tamanho da sua glória?
para compartilhar conosco. O que é que Cristo vai fazer? Cristo vai nos fazer à semelhança da sua glória. Ele não vai nos tornar como Deus, mas nós seremos a imagem perfeita de Cristo na sua glória. Se Cristo é o herdeiro de todas as coisas, nós somos co-herdeiros com Cristo, o que Cristo herdará, Ele vai compartilhar conosco, mas não tem a perspectiva de dividir e na quantidade inumerável de gente a herança é pequena. Por que não? Porque Ele é Deus. Ele vai nos dar, é dele mesmo. E Deus vai nos dar, queridos, na glória, não tem a ver com coisa. A beleza da glória não é receber de Deus alguma coisa. A beleza da glória é ter comunhão face a face com o Pai, com o Filho e com o Espírito. O céu não vai ser legal, não é porque eu vou morar numa mansão. É por causa da glória de Deus e que eu serei a glória em perfeição do próprio Cristo. Eu não preciso saber o que é que Deus vai me dar. Eu sei no que Deus vai me transformar em glória eternamente. Porque eu sou filho. Louvado seja Deus. Confuso isso, irmãos? Está claro isso? Pois não? Eu quero, na verdade, fazer uma pergunta para o senhor, mas esse versículo 15 de Romanos 8 que o senhor leu, mais ou menos responde a minha dúvida, mas de qualquer forma eu vou fazer a pergunta. Mas eu só queria ver se a minha conclusão é correta. Na verdade, assim, todos os seres humanos são criaturas de Deus. Ok? Deus criou todas as pessoas, todos os seres humanos. Sim. Isso, a princípio, poderia nos trazer a conclusão de que, por este aspecto, nós somos filhos de Deus, nós somos criatura de Deus. Criaturas. Criaturas. Ok, criaturas. Né? Mas também nós sabemos que, conforme os textos que o senhor mencionou, nós temos um pai. Ok. Espiritualmente falando agora. Ok. Nós temos um pai. Certo. Ou nós somos filhos de Deus ou nós somos filhos do diabo. Isso. Certo? Não tem meio termo. Tá. E a adoção divina, diferente, e eu queria fazer essa comparação com a adoção humana, né? Ok. Nós, na verdade, como nós provamos a nossa filiação? Como nós provamos de quem nós somos filhos aqui, humanamente falando? Nós apresentamos o nosso documento e lá vai estar registrado. Ok. Fábio é filho de Benedito e Zarif. Ok. Né? Mas como é que a gente prova a nossa filiação divina? Como é que nós, como filhos de Deus, podemos saber se de fato nós somos filhos do Senhor, né? E esse texto, e aí a questão da diferença entre adoção humana e divina, porque na verdade, quando um pai adotivo adota uma criança, um filho, enfim, e acho que isso também se aplica para nós pais, aos nossos filhos naturais. A gente quer que o nosso filho se pareça um pouco conosco. A gente quer transmitir para o nosso filho alguma semelhança com relação à nossa personalidade, ao nosso caráter, né? O pai adotivo quer isso para o filho que ele adota. Só que a adoção divina, como nós lemos aqui nesse texto de Romanos 15, Deus implanta, ao adotar nós como filhos dele, Deus implanta em nós o seu espírito. Sim. Né? E aí, assim, fazendo com que nós, então, passemos a ser semelhantes a ele, né? A imagem e semelhança do nosso Pai. Não é isso? Mas a minha pergunta como essa filiação aqui ela pode ser demonstrada, ser comprovada? Como é que nós podemos provar que somos de fato filhos de Deus? Ok. Como saber se de fato nós somos filhos de Deus? Certo. Olha, Fábio, eu entendo, eu tenho que fazer um arrazoado geral, né? Eu entendo que convicção é um aspecto, a convicção no caminho certo, não a convicção de ser filho de Deus por conta de que eu faço alguma coisa para impressionar Deus, não no sentido de que eu ajudo Deus a me salvar. Não,
é convicção mesmo. O Espírito de Deus testifica com o meu espírito que eu sou filho de Deus. Não tem como eu mostrar para alguém um documento físico de que eu sou filho de Deus. Isso vai acontecer na glória, quando o próprio Senhor Jesus fizer separação entre o trigo e o joio. O trigo será recolhido. Então o próprio Deus declarará aqueles que são filhos dele. O que a gente não pode confundir é pessoas que são convencidas, mas não são convertidas. Não é o assunto nosso aqui, mas quando a gente entrar no nosso próximo ponto, aqui nós temos alguns elementos que nos ajudam a identificar que de fato somos regenerados, nascidos de novo, convertidos, justificados e adotados. Aqui não. Aqui é a mudança de domínio. Deus nos tirou de lá e nos colocou aqui. Paternidade. Nós somos filhos de Deus. E ninguém interfere nisso. Deus resolveu fazer, Ele vai fazer e ninguém pode se opor a Ele. Agora, como é que vive um filho de Deus? Nós não vamos discutir aqui. Nós vamos discutir aqui. Mas esse texto que Romanos 14 que eu leu, guiado pelo Espírito já é uma... Sim. Então, nós vamos... Sim, sem dúvida nenhuma. Né? Olha, Efésios capítulo 1, aliás, capítulo 2, Efésios 2. Eu acho que isso aqui é muito importante, viu, irmãos? Eu vou me ater um pouquinho mais nesse conceito. Antes de ler o capítulo 2, versículo 10. Somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. É importante responder nesse texto a seguinte pergunta: o que são boas obras aqui nesse texto? O que são boas obras? Nós somos criados para boas obras. O que são boas obras? A forma de eu identificar o que são boas obras é identificar o que não são boas obras. O que são as más obras. Onde estão as más obras? Nós fomos criados em Cristo Jesus e fomos feitura dele para as boas obras. Então, que obras eram as nossas antes de nós sermos criados para essas boas obras? Eu devo subir os meus olhos e ler os versículos anteriores. Capítulo 2, versículo 1. Ele nos deu vida, estando vós mortos em vossos delitos e pecados. Quais eram as obras nesse período? Versículo 2. Nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo. O que é o curso do mundo? É a filosofia, que é totalmente contrária à vontade de Deus. O mundo é inimigo de Deus, certo? A amizade do mundo é inimiga de Deus. A filosofia é contrária a Deus. Segundo, versículo 2 ainda, o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Quem que é o príncipe da potestade do ar aqui? É Satanás, é o diabo. Então, como que nós andávamos? Segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que atua nos filhos da desobediência. Eles são filhos da desobediência. Que tipo de obras eles praticavam? Eram obras malignas, eram obras pecaminosas, eram obras que ofendiam a santidade de Deus. Versículo 3, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa própria carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira como também os demais. Então, nós fomos criados por Deus para as boas obras e fomos feitura dele em Cristo Jesus para boas obras. Nós não tínhamos essas boas obras. Quais eram as nossas obras? Segundo o mundo, segundo o espírito maligno, as forças espirituais do mal, e segundo a inclinação do próprio coração. Qual era o período que alguém vivia que fazia esse tipo de coisa? Esse tipo de comportamento? Onde o sujeito vivia quando ele fazia esse tipo de coisa?
aqui. As obras de um pecador no império das trevas é exatamente assim. Filosofia do mundo, segundo as forças espirituais do mal, conforme a inclinação do próprio coração. Agora, em Cristo, vocês foram criados para boas obras. Isso aqui não pertence mais a vocês. Então, uma das formas de identificar, sim, sem nenhuma sombra de dúvida, é a mudança de vida. Espera-se de alguém que entendeu o Evangelho, que agora é filho de Deus, e ele vai andar conforme Deus, e não mais conforme o império das trevas. Ele foi transportado, ele não pertence mais a isso. Não pertence mais a esse mundo maligno. Ele agora é do Senhor, pertence ao reino de Deus. Tá? E óbvio, é o Espírito de Deus que vai guiar esse indivíduo a partir de então. Né? Então, ou ele se submete ao Senhor, ou ele está dando as mãos e permitindo que Satanás o guie, fazendo andar conforme aquele tempo mais antigo. Esse é o problema do pecado, irmãos. Esse é o problema do pecado. Quando um crente peca contra o Senhor, esse crente está em tese, tá? Vejam, a gente não raciocina isso dessa forma, né? Mas é exatamente isso que acontece. Imagina que, eu ia dizer esse lado, ó. Aí ia comprometer os irmãos que estão desse lado. Então deixa eu olhar só para cá, ó. Imagine que aqui é o império das trevas, tá ok? E aqui é o reino de Deus. Eu estava onde? Aqui. Ok? O que é que Jesus Cristo fez comigo? Na adoção, Deus em Cristo, Ele me tira daqui e me leva para onde? E me leva para cá. Quando eu tenho prazer no pecado, o que é que eu estou fazendo? Eu estou olhando para Deus, que me colocou no reino dele, e eu estou olhando para Deus, estou dizendo assim, olha, o Senhor me tirou de lá, o Senhor me salvou, o Senhor me adotou, mas olha, o Senhor me dá licença que eu tenho prazer de me sujar com aquele estilo de vida que eu tinha antes. Então eu vou deixar o Senhor aqui um tempo e eu vou voltar para lá, tá bom? Dá licença. Aí você fala assim, pastor, mas ninguém fala isso para Deus. Não fala. Mas faz. Não fala. Mas faz. Percebem? Gente, nós não somos mais daqui. Nós somos selados para o dia da redenção. Nós estamos aqui agora. Deus não vai nos cortar para mandar de volta da rebeldia nossa. O que é que Deus vai fazer? Como filhos, Ele traz de volta. Se é filho, Ele traz de volta. Se Ele não for atrás, é porque não é filho. Ok? Então, convencido. Fechando parênteses, mas a gente vai voltar sobre isso depois. Tá? Pois não? É só para sobre a pergunta do Fábio, né, Fábio? Um dia eu estava pensando nessa discussão lá em casa, lá com alguns outros irmãos, sabe? Aí foi em cima dessa discussão mesmo que o Fábio levantou. E aí aqui Jesus mesmo responde isso, né? Lá em Mateus capítulo 7, de 15 a 25. Aí Jesus responde exatamente sobre essa questão. Como é que as pessoas sabem como é que eu sei que eu sou salvo? Como é que eu sei que o Fábio é salvo? Como é que o Jamil é salvo? Aí aqui Jesus mesmo responde, né? Que pelos frutos conhecereis. Né? Aí vem várias questões falando aqui. Não pode a árvore boa produzir frutos maus, que as que produzem serão cortadas. Que nem todo que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Né? Aí ele vem colocando aqui essas questões. E tem lá em 1 João também, que tem um outro texto que fala sobre a questão que é aquele que permanece. Sim. Né? Sim. Aquele que permanecer. Né? A gente vai entrar também, depois da santificação, na perseverança dos santos. E aí vai abordar exatamente esse tema que o irmão está levantando aí, Siqueira. A questão da perseverança, de manter-se perseverante aí nesse caminho. Tá? A gente vai entrar nesse assunto depois. Muito bem. Vamos lá então, irmãos. Deixa eu voltar aqui. A gente passou Gálatas, certo? Esse texto de Romanos. Desculpa.
Volta para mim. Pois não, Karina. Ainda sobre essa temática, né, que está ali. Interessantemente, hoje eu escutei uma pregação sobre um tema relacionado a isso, e o pastor disse o seguinte, que os filhos de Deus, né, como herança e etc., têm uma transformação de caráter. Por exemplo, comportamentos, a gente consegue mudar por nós mesmos. Ou, eu tenho a volitude, eu tenho intenção de mudar esse comportamento, ou eu procuro uma terapia, eu vou lá e consigo mudar esse comportamento. Até que alguém toque no meu calo, de maneira assertiva. Aí eu retomo aquilo que está em mim, que faz parte do meu ser. Mas o caráter não. O caráter, a gente só consegue observar uma mudança de caráter com o toque do Espírito Santo. E é isso que ele tinha colocado ali, né? Então acho que tem um pouco a ver com essa discussão, com essa temática, mas aí vem uma pergunta, né? Que aí o senhor tocou ali na questão do uma vez salvo, sempre salvo, uma vez filho de Cristo, sempre filho de Cristo. Então, assim, quando a gente está naqueles dois quadrinhos, né? Eu estava no pecado, e aí depois Cristo vem, me resgata e me leva para o outro lado. E aí como que a gente olha, como que a gente considera aqueles casos em que... Eu entendo que é um processo, né? Cristo nos resgata, e aí nós vamos sendo trabalhados, e o senhor me corrige se eu estiver errada, né? Nós vamos sendo trabalhados, né? Ali a base do cutelo e do cinzel, né? Para sermos forjados à sua imagem e semelhança. E nós só chegaremos a essa plenitude quando ele voltar. Ok. Né? Mas aí o que acontece? Como que a gente vê aqueles casos em que assim temos aquelas famílias em que a esposa ora pela vida do marido, por exemplo, né? Que parece que vem à igreja, parece que tem uma mudança, parece que tem, mas de repente se desvia do caminho. Ou o filho, de repente, se desvia daquele caminho. Como que a gente entende esse comportamento do indivíduo diante daquela ótica dos dois quadros? Ele não entendeu, ele não foi, Cristo não o atingiu ainda. Como que a gente se coloca nessa situação? A pergunta é boa e a resposta é difícil, né? E assim, quais são as possibilidades, Karina? Sim, uma das possibilidades, não entendeu. Não entendeu. Não entendeu mesmo. Uma outra possibilidade, não, ele entendeu, mas ele foi um rebelde. A gente tem exemplos? Tem. Talvez o exemplo mais clássico seja o de Judas. Judas andou com Jesus, testemunhou tudo que Jesus fez. Judas recebeu poder, inclusive, para fazer os milagres que todos os discípulos fizeram. E não foi salvo. Certo? Não foi salvo. Não entendeu. Não houve entendimento claro ali do Evangelho. Eu tenho outro caso de Davi, né? Coitado do Davi. A gente sempre fala dos pecados de Davi, né? Era um homem segundo o coração de Deus, mas um homem pecador, né? Sim, quem não é pecador, né? Mas vejam, ele adulterou lá com a Batseba, ele enganou o marido da Batseba, ele planejou o assassinato para ficar com a mulher do cara. E Davi era um homem segundo o coração de Deus. Quando Davi percebeu a bobagem que fez, qual foi a reação dele? Ele chorou amargamente. Tem um outro caso de Pedro, um dos discípulos, né? Jesus disse a ele, você vai me negar? Não, eu vou até morrer contigo. Ele nega. Quando ele percebe a bobagem que ele fez, o que ele faz? Ele chorou amargamente. Você não tem arrependimento em Judas, e você também, e usando o exemplo do Antigo Testamento, você não tem arrependimento em Saul. Saul e Davi, talvez, né, a gente poderia considerar como paralelos de Pedro e Judas. Você vê dois pecadores, Judas e Pedro, só que um entendeu. Ele chora por arrependimento, ele se volta para o Senhor, ele é restaurado.
Saul, você não tem nenhum registro de qualquer arrependimento de Saul. De Davi, ele chora por causa do pecado. Davi nunca se prostrou perante um pedaço de pau e pedra. Saul, um monte de vezes. E Saul não chora em nenhum momento e nem pede perdão a Deus por seus pecados. Davi chora por causa do seu pecado. Ele peca contra o Senhor, mas ele experimenta arrependimento e ele é restaurado diante do Senhor. Então, Karina, é difícil de responder essa pergunta. Talvez o caminho para a resposta seja, olha, é possível que ele não tenha entendido do Evangelho e é possível que de repente ele entendeu. Se ele entendeu, Deus traz de volta. Né? E a gente só vai ficar sabendo mesmo no dia final, quando houver a separação entre o trigo e o joio, porque até isso é difícil. É pelos frutos os conhecereis. Sim, Jesus disse isso, mas os discípulos disseram a Jesus certa ocasião, vamos separar. Jesus fala assim, vocês não dão conta, eles se parecem muito. Deixa que no final das contas, os anjos vão fazer a separação sem nenhum erro. Vocês não dão conta de separar. Então é difícil. E é uma coisa muito interna, né? Quando a gente faz exame de candidatos para receber pública profissão de fé, né? Nós recebemos, estamos reunindo, né, com os candidatos aí que vão ser recebidos no domingo. A gente faz um exame externo, né, presbíteros? Eles respondem lá para a gente entende que a resposta foi correta, não é? Mas essa resposta que eles dão tem a ver com algo que vem lá do coração. Não tem como a gente penetrar lá dentro do coração. Nenhuma crítica a ninguém, tá, irmãos? É quando a gente examina um candidato que vai ser pastor. Não, eu tenho convicção do meu chamado. Mas como é que você examina isso? Como é que a gente pega isso, esse elemento? Né? Então, assim, é difícil. Esse campo é um campo difícil. Né? Agora, uma forma da gente medir essa questão de você ser de Deus, pertencer ao Senhor, pode ser, sim, pelo comportamento que vem de dentro, não um comportamento externo, né? Um comportamento que vem de dentro, não é uma maquiagem, né? Mas é alguma coisa que vem de dentro. Mas ainda assim a gente pode correr o risco de não conseguir fazer a leitura correta. Tá? Ok? Vamos adiante aqui. Já é o que tinha que ser mesmo, né? Efésios 1, 4 a 6. Vamos lá. Esse é um texto clássico, né? Olha só. Começando a partir do 3, ó. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. As bênçãos são em Cristo, tá? Não tem nenhuma bênção da parte de Deus que não passa por Cristo. Assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos o que, irmãos? Santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor da glória de sua graça que ele nos concedeu gratuitamente no amado. Quais são os pontos de destaque aqui? Primeiro, filhos de Deus são escolhidos e separados por Deus e para Deus. Isso começa com o Senhor. Todos nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Ou Deus nos chama para a salvação, ou não tem salvação. Tá? Isso é ponto fundamental. Nós não estávamos feridos, nós estávamos mortos. Segundo, Deus tem prazer em transformar pecadores em seus filhos adotados. É segundo o beneplácito. A ideia aqui é de Deus ter prazer mesmo. Vejam que interessante, né? A gente lê em Miqueias que Deus tem prazer na misericórdia. A gente tem prazer na misericórdia, irmãos? A gente tem prazer no quê? A gente tem prazer na misericórdia? Não. A gente tem prazer no quê? Na vingança. O coração remói. Alguém pisar no meu calo, nossa, eu tenho um prazer na misericórdia, meu irmão. É assim que funciona, Leia? Não é não? Deus tem
prazer na misericórdia, irmãos. Segundo o prazer de Deus, Ele chama pecadores, que são merecedores de ira, de maldição e de condenação, e os adota. Extraordinário. E por fim, Deus manifesta sua glória em Cristo, adotando pecadores como filhos. Então vejam, a glória vai para quem? Para Deus. Não tem glória do homem. A glória é para Deus, então somente para o Senhor. Tá? Então, na adoção, nós somos tratados por Deus como filhos, recebidos por Deus como filhos, e temos todos os direitos diante de Deus como herdeiros de Deus e co-herdeiros juntamente com Cristo, nosso Senhor e Salvador. Tá? Deixe-me fazer algumas perguntas. Ah, pois não. Pois não. Se nós somos adotados, somos filhos, quando a gente fala nós somos servos de Deus, então, servo é um servo, filho é filho. É certo, então, a gente falar que nós somos servos se somos filhos? Sim. Um filho, ele também serve a casa, o pai, a mãe. E o próprio Jesus veio não para ser servido, mas para servir. E na unidade da igreja, nós somos servos uns dos outros. E nós servimos a Deus juntos, né? Então, tem um livro escrito por... É o nome do... Fugiu agora o nome desse autor. O nome do livro é Eu, um servo? Uma pergunta, né? Eu, um servo? Charles Window, acho que é isso. Eu, um servo? Uma pergunta. Eu li esse livro quando eu era adolescente, me marcou muito. A ideia da gente ser servo. A gente tem um pouco de dificuldade com isso, porque a gente gosta de ser servido, né? Não é verdade? Se eu pudesse, eu tinha um sininho em casa para apertar assim, bater. Batia o sininho, o pessoal todinho vinha em casa, Fábio, para saber o que eu queria. Né? Na verdade, esse pensamento meu não é nem por isso, que a gente gosta de ser servido, mas é da onde a gente vem. A gente já tinha Deus um pouco mais como punitivo, então a gente tinha como servo. Depois que a gente vem entendendo, então eu falei, então nós somos filhos, e Sim. não podemos dizer que somos servos. Então, filho serve, entendi? Sim. O servo aqui, é interessante, daí na sua pergunta, eu estou me lembrando aqui do seguinte, no Antigo Testamento, ainda mesmo entre o povo judeu, o povo de Israel, havia o sistema de escravidão. Era muito comum isso naquela época, né? Mas dentro do contexto do povo de Israel, o sistema de escravidão ele não era permanente. Depois de um tempo, todos tinham que sair livres, né? Não era uma coisa assim de escravidão perpétua, né? E aí tem um momento lá em que se um escravo, naquele período, ele considerava que o seu senhor o tratava tão bem e que tinha tanta consideração por ele, ele podia voluntariamente se tornar servo do seu senhor. E ele voluntariamente pedia para ser servo do seu senhor. E esse escravo ia perante os anciãos da cidade, normalmente na porta da entrada da cidade, ali eram feitos os negócios, e ele voluntariamente permitia que o seu senhor furasse a orelha dele, marcando-o como um servo voluntário, e ele se fez servo voluntário do seu senhor. Essa figura é uma figura que também ilustra a nossa atitude para com Deus, na perspectiva de que Deus nos tirou do império das trevas e nos transporta para o reino do Filho do seu amor. A gente se prostra e se curva diante de Deus para dizer a Deus
eu sou teu servo, faz de mim o que o Senhor quiser, do jeito que o Senhor quiser, a hora que o Senhor quiser. Eu quero viver inteiramente para satisfazer a tua vontade, porque eu sei que ninguém, em hipótese alguma, vai me tratar como o Senhor me trata. O Senhor me trata como filho. Eu quero servi-lo eternamente. Então, a palavra servo, nesse caso, não é peso. A palavra servo, nesse caso, é um sentimento de obediência, de alegria, de devoção, de comprometimento, de entrega voluntária, de um desejo real de servir ao Senhor. Então, privilégio não é uma palavra pesada, não é um fardo, ao contrário. Porque antes eu servia e eu era escravo. E a escravidão me matava, a escravidão me amaldiçoava, a escravidão me condenava. Agora não, agora eu sou livre para servir voluntariamente ao meu Deus, que me trata como filho. Como é que eu não vou me emocionar diante disso? Sim, sim. Ele não se contenta só em nos tornar servos, ele nos adota como Sim, filhos. é. Então não é contraditório ser Não, servo não, e ser não, filho, não. né? Só demonstra que esse amor de Deus é tão grande que ele não nos deixou simplesmente ser servo dele. Ele quer que nós sejamos filhos dele. É. E por isso a adoção vem depois da regeneração. Ah, e tem até um outro detalhe, que tem um momento em que Jesus, com os discípulos, ele diz assim, e olha, eu nem vos chamo mais de servos, mas de amigos. Interessante, é um outro conceito importante nesse relacionamento daquele que é do Senhor e que pertence ao Senhor com o seu próprio Deus, né? Pois não, irmão ali? Sim, gratidão, claro, sem dúvida. Todo o sentimento que ele teve no sentido como ele era tratado, né? Sim, sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma. Gratidão. Mais alguém? Siqueira? Serve o outro de coração. Fala do microfone. O verdadeiro amigo, ele serve o outro de coração, Sim, sem dúvida nenhuma. integralmente. Sem dúvida nenhuma. E aqui em Marcos, capítulo 9, 25, 35, Jesus falou para os seus discípulos, se alguém quiser ser o primeiro, seja o último e servo de todos. Maior é o que serve, né? Maior é o que serve. Maior é o que serve. Ok. Irmãos, deixa eu perguntar para vocês algumas questões aqui. Regeneração depende de Deus ou depende da gente? Ok? Tudo bem? Novo nascimento depende de Deus ou depende da gente? Conversão depende de Deus ou depende da gente? Justificação depende de Deus ou depende da gente? Adoção depende de Deus ou depende da gente? Deus nos deu tudo. Tá? Deus não nos deu muito. Se alguém disser que Deus deu muito, pode ser que Deus não deu tudo. Ele deu muito, mas não foi tudo. Não. Deus nos deu tudo. Por outro lado, nós não perdemos muito. Porque se a gente considerar que perdeu muito, a gente não perdeu tudo. A gente perdeu muito. Foi quase tudo. Não. Por causa do pecado, nós perdemos tudo. Para Deus restaurar essa condição, Deus nos deu tudo. Como é que eu reajo a isso? Como é que eu lido com isso? Como é que eu respondo a isso? E aí então, o nosso próximo tema é exatamente a santificação, tá? Agora eu quero marcar aqui com os irmãos o seguinte, ó. Regeneração, novo nascimento, conversão, justificação, adoção, santificação também. Tem dois aspectos na santificação. Eu vou adiantar aqui que tem um aspecto da santificação que é definitiva, de uma vez por todas, e tem a santificação que é progressiva. Ela vai crescendo. Ela é definitiva porque houve tempo que nós não éramos santos. Então Deus nos fez santos. Ela é progressiva porque nós vamos crescendo nesse processo de amar a Deus. Tá? Então tem dois aspectos aqui.
Mas o que eu quero que o irmão entenda? Esses aspectos que nós estamos estudando individualmente, os irmãos estão percebendo que isso vai montando um quebra-cabeça grande, certo? E todos esses aspectos, eles são imediatos. Regeneração, novo nascimento, conversão, justificação, adoção. Essas coisas não acontecem com um tempo grande, longo. Eu tenho falado isso aqui quase, acho que todo dia eu tenho falado isso aqui para os irmãos. Então, hoje eu sou regenerado, daqui um mês eu vou nascer de novo, daqui 2 meses eu vou ser convertido. Não, ele é imediato. Um vem chamando o outro, de forma imediata. A regeneração conduz imediatamente ao novo nascimento, que conduz à conversão, e já provê a justificação, e Deus já nos adota. É assim, é imediato, é efeito dominó, é um após o outro. Não dá nem tempo de você perceber a distância de quanto tempo uma coisa acontece depois da outra. É imediato, ok? A gente vai montando todo esse quebra-cabeça aí. Certo, irmãos? Ok? Beleza? Conversados? E a semana que vem, então, a gente volta para a gente entrar aqui no assunto da santificação. Alguém pode nos dirigir a Deus em oração? Por favor, fique em pé para o Dileno levar o microfone aí, para alguém orar por nós. Quem vai orar? Karina. Ficou em pé. Eu falei que alguém ficasse em pé era para orar. Você ficou, então você ora. Pronto. Então vamos orar. Santo Deus, nós louvamos o Teu nome, nós agradecemos o Senhor por tudo que o Senhor fez por nós, por ter entregue o Teu Filho, por ter nos adotado. Senhor, nós agradecemos pelo imenso sacrifício do Teu Santo Filho na cruz do Calvário. Amém. Obrigada, Senhor. Obrigada por tudo que nós temos aprendido. Obrigada, Senhor, pelo Teu imenso amor por nós. Sim. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém, Pai. Amém. Deus abençoe, irmãos.